Olá pessoal, tudo bem com vocês? Muito prazer, eu sou o Léo e sejam bem-vindos ao canal Ateliê Leonardo Lacerda. No vídeo de hoje, teremos mais uma aula do quadro Modelagem Descomplicada, onde eu ensinarei o molde da blusa kawaii com gola laço. Um modelo muito delicado, muito feminino e muito fácil. Mas antes, eu preciso chamar a nossa vinheta. Vamos começar, pessoal, o nosso vídeo de hoje. Bom, como eu falei na introdução, a blusa que eu vou ensinar no quadro de hoje, no nosso quadro de modelagem descomplicada, é a blusa kawaii. Nada mais é do que uma camisa feminina com gola laço e manga sino levemente bufante. Ele é um modelo extremamente delicado, jovial, mas ao mesmo tempo também pode transmitir aí uma certa sofisticação dependendo dos tecidos que vocês vão utilizar. Então, ela pode ser confeccionada em tecidos leves, fluidos, vaporosos, como chiffon, organza, organdi, seda pura, né, cetim de seda pura, mas também pode utilizar tecidos mais casuais, como a viscose, por exemplo. Né? O importante é que esse tecido tenha um bom caimento, que ele seja leve e que traga essa característica esvoaçante que o modelo tem. E ele pode ser tanto uma peça jovial, com produções mais joviais, quanto uma peça mais sofisticada, com uma produção um pouco mais chique, vamos dizer assim. E com isso, é um modelo de blusa que atende uma faixa etária bem considerável. Isso é muito bom, né, pessoal? Então, antes de nós começarmos a desenhar aqui a modelagem na nossa blusa kawaii, eu vou deixar, nesse exato momento, uma tabela com a medida do comprimento do tronco. Eu ensino aqui para vocês fazerem a modelagem sob medida. E eu sei que a medida do tronco, o comprimento do tronco, é uma medida um pouco difícil das pessoas saberem medir de forma correta, costumam ter mais dificuldade. Então, para facilitar a vida de vocês, está aí a tabelinha com os manequins. 34 até os 60. Então, tem para praticamente todo mundo, né? Então, printem essa tabela, né? Ou copiem, enfim, deem pausa aí no vídeo e copiem a tabela, tá bom? Vamos começar agora, pessoal. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer vai ser a linha AB. Essa linha vocês vão desenhar na vertical do papel e ela deve conter a medida do comprimento do tronco mais a medida da altura ou nível do quadril. Aí, vocês meçam, né? Tenham essa medida de altura ou nível do quadril, tranquilo de tirar. Vão somar, né, o comprimento do tronco mais essa medida e vão traçar uma linha aqui, ó, na vertical do papel. E vão marcar os pontos. Deixa eu abrir aqui minha caneta. Então, vamos marcar os pontos A e B. Lembrando que nós vamos começar a desenhar a parte das costas, tá, pessoal? A gente vai começar pela parte das costas da blusa. Agora nós vamos fazer de A até a linha e de B até a belinha. Eu deixei o desenho meio que pré-pronto para facilitar a explicação. Essa medida de A até a linha e de B até a belinha vai ser 1/4 da circunferência do busto mais 3 centímetros de folga de vestibilidade. Esse modelo de blusa precisa ser folgadinho para ela ter essa característica lânguida, tá? Então aqui, pessoal, vocês vão desenhar com o esquadro, vão esquadrar esta medida. Então, de A até a linha, 1/4 da circunferência do busto, mais 3 de folga de vestibilidade. E depois, de B até belinha. Eu vou subir aqui um pouquinho, pessoal, já esquadrei o meu pré-desenho, né, o meu esboço que eu tenho aqui, então eu só vou riscar para facilitar aqui a vida. Mas façam essa conexão com o esquadro, tá? Muito importante. E vamos marcar os pontos. A linha e belinha. Agora, só conectar a linha com belinha
para fechar o nosso diagrama aqui, ó, ou caixa de modelagem, ou esquema de modelagem, né? Depende aí das nomenclaturas. Cada um conhece de um jeito, né, pessoal? Bom, agora nós vamos fazer a linha de cava. Para fazer a linha de cava, nós vamos medir aqui a medida de metade da circunferência do braço mais 7 centímetros. Quem tiver um braço mais roliço, um braço um pouquinho maior nessa medida da circunferência, pode somar 8, 9 centímetros, tá bom? Pode aumentar um pouquinho aí esse somatório, não precisa ser 7. Pode colocar 1 ou 2 centímetros a mais, tá bom? Então, de A para baixo, vão marcar a medida e colocar o ponto C, né? Deixa eu colocar os pontinhos que eu acabei só esquecendo de colocá-los aqui. Isso. Então, de A, metade da circunferência do braço mais 7, ou 8 ou 9, dependendo do tamanho do braço de vocês. E a mesma medida de A' para C', desta forma aqui. E agora nós vamos conectar C com C'. Vamos fazer esta conexão aqui desses pontos. Pronto, essa é a nossa linha de cava, tá? Quem quiser anotar a linha de cava, pode, tá bom? Bom, depois disso, a gente vai começar a desenhar agora, oficialmente, a nossa blusa. Então, de A para A1, que é a abertura do decote das costas, vai ser metade do ombro, metade da medida do ombro, mais 1 centímetro, tá, pessoal? Vai ser metade da medida do ombro mais 1 centímetro. Então, do A para o A1, essa medida que eu falei para vocês. E agora, do A1 para o A2 vai ser a medida do ombro menos meio centímetro, tá? Menos meio centímetro. Então, só marcar aqui o ponto A2, exatamente como está. Tendo o ponto A2 marcado, nós vamos apoiar o nosso esquadro. Eu já tenho aqui a minha régua, que ela é de patchwork, ela já consegue esquadrar. Então, eu vou esquadrar a partir do ponto A2 e descer aqui, ó, em direção à linha de cava, que é a linha dos pontos Cs. Pronto. E eu vou marcar aqui, ó, o meu ponto C1. Prontinho, pessoal. Tenho aqui o meu ponto C1. Agora, de A2 para baixo, vocês vão medir de 2,5 centímetros até 4 centímetros a medida do rebaixamento do ombro. Ah, Léo, como é que eu vou saber a medida exata? Muito simples, pessoal. Tamanhos pequenos, usem 2,5. Tamanhos médios, usem 3. E tamanhos grandes, usem 4 centímetros. Pronto, fica fácil. Então, de A2 para baixo, a gente marca aqui o ponto O. E podemos tranquilamente agora conectar. Deixa eu pegar uma cor aqui bonita para a gente desenhar. Vou pegar roxo. Vamos conectar A1 com O para desenhar aqui, ó, o nosso ombro. Desta forma aqui, pessoal. Desenhamos o ombro. Agora, nós vamos do ponto A para o ponto D, a gente vai descer 2 centímetros. Então, de A para baixo, vamos descer 2 centímetros e marcar o ponto D. E com a curva francesa menor, com a cabeça da curva voltada em direção ao ponto A1, nós vamos desenhar aqui, ó, o nosso decote das costas. Vamos conectar o ponto, vamos conectar o ponto D ao ponto A1 para desenhar o nosso decote das costas. Pessoal, tem uma escorregada aqui no traçado. Mas agora vai. Pronto. Então, do ponto D ao A1, a gente fez o decote das costas. Muito importante. Meçam a medida aqui do decote das costas, de D até A1 com a fita métrica. Então, vocês vão pegar a fita métrica em pé e vão medir com ela em pé quanto que tem o decote das costas, tá? E guardem essa medida, porque nós vamos precisar para fazer
a parte da frente, a gola da frente, tá? Muito importante. Bom, agora nós vamos marcar de A1 em direção ao ponto O, em 4 centímetros, nós vamos marcar o ponto O'. E de D para baixo, mais 4 centímetros, a gente vai marcar o ponto D'. Feito isso, pessoal, a gente vai conectar agora D' com O' para fazer o revéu das costas, tá? O revéu de acabamento, para a gente poder ter aí um acabamento bem bonito da nossa blusa em relação ao encaixe da gola no decote. Então, façam o revéu. Bem bonito, pessoal. E vão conectar D' com O' com o auxílio da curva francesa menor. Dessa forma que eu estou fazendo aí no vídeo para vocês, tá? Quem quiser pode já anotar aqui, ó. Revéu. Pronto. E podem anotar também o que ajuda, ó. Aqui é centro costas. Isso ajuda também bastante a gente a achar aqui no molde. Bom, pessoal, agora o que vocês vão fazer? Vocês vão medir a distância do ponto O até C1. Com essa medida, vocês vão dividir por 3 e marcar os pontos 1 e 2. Então, eu tenho aqui, ó, ponto 1 e ponto 2. Feito isso, nós vamos criar pivôs a partir destes pontos. Então, a partir do ponto 1 e do ponto 2, a gente vai criar pivôs com meio centímetro, tá, pessoal? Meio centímetro aqui. Essa medida vai ser importante para a gente desenhar a cava das costas, tá? Então, criamos os pivôs. Agora, com a curva francesa menor, eu vou conectar o ponto O aos pivôs 1 e 2 e tombar aqui na linha do ponto C. Então, vamos lá. Eu preparei o cenário todo bonitinho, arrumadinho aqui em volta, mas não tem muito jeito, pessoal. Quando começa a desenhar, tem que abrir espaço, vou espalhando tudo. Então, dessa forma aqui, ó. Não tentem desenhar a cava de uma vez só. Não façam isso, porque não vai dar certo. A gente tem que desenhar essa cava aos poucos, tá? A minha aqui, como é redução de escala, eu estou desenhando em redução de 50%, eu tenho que usar essas partes menores da curva francesa. Mas aí vocês vão usar essa parte mais para cá, para desenhar, tá bom? E aqui, pessoal, a parte das costas da nossa blusa já está quase pronta. Então, olha que fácil que é, muito simples, né? Então, agora a gente vai ter um leve efeito evasê na linha da barra da nossa blusa. Ou seja, do ponto B' para fora, nós vamos aumentar 2 centímetros. São 2 centímetros aqui para fora. E vamos marcar o ponto B1. E depois nós vamos conectar B1 com selinha para fazer esse leve efeito evasê aqui na lateral das costas. E o molde das costas está finalizado aqui da nossa blusa. Olha que rápido, pessoal. Podem marcar também aqui, ó, nessa linha, o centro costas, tá? O fio é reto, apontando para baixo, então aqui a gente vai usar fio reto. Então aqui o fio. Ah, muito importante, o centro costas é na dobra. Tá? E vocês vão cortar a parte das costas. Então, uma vez, vamos escrever aqui, ó. Cortar. Uma vez na dobra. Que aí a gente sabe quantas vezes vai cortar. O revéu, vocês vão carretilhar em outro papel, dobrado aqui na região dos pontos D e D', né, aqui no centro costas, vocês dobrem o papel e carretilhem ele alinhado à dobra do papel, aqui no centro costas,
e vão marcar, cortar. O fio também vai ser reto e vão cortar uma vez só, tá? Eu vou depois carretilhar o revel e já trago ele pronto para vocês. Então agora vamos fazer a parte da frente. Muito importante. Anotem quanto que tem a medida do decote das costas, ou seja, do ponto D até o ponto A1. E também anotem a medida da cava das costas. Ela é importante também, tá bom? Então, vamos lá fazer a parte da frente da nossa blusa. Para desenharmos a parte da frente, pessoal, eu já adiantei aqui um pouco no desenho do diagrama. Então, do ponto A até o ponto B, na vertical do papel, vocês vão desenhar. Vocês vão desenhar uma linha vertical com a medida do comprimento do tronco mais o nível ou a altura do quadril. A mesma medida que vocês usaram na parte das costas. Aqui é igual. De A para A' e de B para B', vai ser 1/4 da circunferência do busto mais 3 centímetros de folga de vestibilidade. A mesma medida que usamos nas costas também. Desenhem aqui com o esquadro, acompanhando o desenho, ó, de 90 graus, tá? Aqui a gente precisa esquadrar essas linhas, senão a peça vai ficar toda torta. Ah, Léo, eu posso alterar a folga de vestibilidade? Eu posso fazer mais 2, mais 1? Até pode, pessoal. Eu não recomendo que altere demais, porque se a gente diminuir muito essa folga de vestibilidade, a peça ela pode ficar pequena aqui na linha do quadril, tá? Então, quem tiver um quadril grande, muito maior em relação à medida aqui de busto, de circunferência de busto, eu recomendo que vocês utilizem a medida do quadril ao invés da medida do busto, para calcular a largura da peça, tá? Então, vamos supor que uma pessoa tenha 80 centímetros, 85 centímetros de circunferência de busto e tenha um quadril de 1 metro, né, 100 centímetros ou 98 centímetros. Nesse caso, como a blusa avança até o nível, até a medida do quadril, é recomendado que vocês calculem a largura da peça utilizando a medida da circunferência do quadril. Então, ao invés de ser 1/4 da circunferência do busto mais 3, vocês podem utilizar 1/4 da circunferência do quadril mais 3 ou mais 2 centímetros, tá bom? Uma diquinha aí também para facilitar para pessoas que têm uma silhueta bem ampulheta ou um quadril maior. Isso vai facilitar bastante, tá bom? A peça não vai ficar agarrada aqui nessa região. Bom, depois disso, nós vamos marcar de A para C e de A' para C'. Muito importante, depois que desenharem, né, de A até A' e B', conectem aqui, fechando o retângulo. Agora, de A' para C' e de A para C, vai ser metade da circunferência do braço mais 7 centímetros. Quem tem um braço maior, pode ser 8 ou 9 também. Lembrando que essa medida aqui, que é a medida da altura da cava, para a gente achar a linha da cava, é igual a que nós fizemos na parte das costas, tá bom? Bom, agora nós vamos marcar de A para A1. Vai ser a medida de abertura do decote. Então, vai ser metade do ombro mais 1 centímetro. Então, feito isso, nós podemos marcar aqui o nosso ponto A1. E depois, de A1 até A2, vai ser a medida do ombro menos meio centímetro. A mesma que nós utilizamos também lá na parte das costas. Pronto, aqui. Feito isso, pessoal, nós vamos esquadrar uma linha para baixo, né, a partir do ponto A2 até a linha da cava, a linha dos pontos C. Então, ó, esquadrem certinho e vamos desenhar aqui, ó, uma linha esquadrada, dessa forma. Feito isso, a gente vai marcar o ponto C1 aqui embaixo, ó. E a gente tem o nosso ponto C1. Depois disso, pessoal, nessa linha, do A2 para baixo, a gente vai marcar o rebaixamento do ombro.
de 2,5 a 4 centímetros. Lembrando que 2,5 para medidas pequenas, 3 centímetros medidas médias e 4 medidas grandes, tá bom? Então, de A2 para O, a medida do rebaixamento do ombro. Prontinho. Feito isso, eu já posso conectar A1 com O para desenhar a medida aqui, ó, do ombro. Eu já posso fazer a conexão destes dois pontos, desta forma. Feito isso, pessoal, eu vou medir a distância de O para C1, quanto que tem. Vou pegar esta medida e dividir por 3 e vou marcar os pivôs, 1 e 2. Então, eu tenho aqui, ó. Vou marcar os pontos 1 e 2, e a partir destes pontos, também com o esquadro, eu vou fazer pivôs com 1,5 centímetro, tá? A partir destes pontos. Esquadrem, tá, pessoal? Eu já deixei aqui o meu desenho esquadrado para facilitar a minha vida. Mas façam esse pivô aqui esquadrado, a partir do ponto 1 e do ponto 2, com 1,5 centímetro de comprimento. E com o auxílio da curva francesa menor, vocês vão desenhar a cava da frente, tá? Vamos desenhar a cava da frente, conectando o ponto O, os pivôs 1 e 2 e tombando o desenho da cava na linha do ponto C. Na linha de cava, no caso. Então, desenhe por partes, igual a gente fez nas costas, com diferença que a parte da frente, ela é a cava da frente, ela é um pouco mais bojuda do que a cava das costas. A cava das costas não tomba tanto na linha quanto a cava da frente. Vou pegar o desenho ali da parte das costas para vocês entenderem o que eu estou falando. Ó, aqui, ó, em grau de comparação, viram que a cava da frente é muito mais arredondada do que a cava das costas? A cava das costas é mais retinha. A da frente não, ela forma uma curvatura considerável, tá bom? Bom, depois disso, aqui, nós vamos marcar de A1 para Olinha 4 centímetros. Então, na linha do ombro, de A1 para Olinha, 4 centímetros. Então, aqui eu tenho meu ponto Olinha. E de B para F, aqui embaixo na linha de barra, 6 centímetros, tá? 6 centímetros. Mostrei o número para não confundir, né, pessoal? Porque às vezes pode parecer que eu tô falando 3, mas não, é 6. E agora a gente vai conectar Olinha com F para fazer o revel aqui, ó, da frente. Ah, Léo, mas a gente ainda nem desenhou a gola. Dá para fazer o desenho do revel? Dá. A gente já está deixando ele pré-marcado. O limite dele, no caso, né? Porque ele vai vir até o desenho da gola, até aqui, né? Até esse limite desses pontos que nós marcamos aqui. Pronto, pessoal, desta forma aqui, tá? Bom, agora vamos desenhar o transpasse da frente, onde vai ter o abotoamento. Ela vai ser fechada por botões. Então, de C para C2, a gente vai abrir aqui, ó, 1 centímetro não, 2 centímetros. 2 centímetros de transpasse, tá? E depois deixa eu subir um pouquinho aqui para caber a régua. De B para B2, também os 2 centímetros de abertura. Então, feito isso, eu tenho aqui o meu ponto B2, e aqui eu tenho o meu ponto C2. E agora eu vou conectar C2 com B2 para determinar o transpasse da frente, onde vai ter os botões da nossa blusa ou da nossa camisa. Desta forma aqui. Agora, pessoal, do ponto B' para fora, eu vou abrir 2 centímetros, igual eu abri na parte das costas, porque eu quero que tenha esse leve evasê. Essa medida que a gente abre aqui, ó, na linha de barra, ela também vai facilitar
para ter o encaixe do quadril, tá? Para a peça ficar soltinha aqui na região do quadril, tá bom? Então, dá certinho. Agora, a gente vai marcar aqui, ó, o nosso ponto B1. Então, de B' para B1, 2 centímetros. E vamos conectar C' com B1 para desenhar a lateral aqui da nossa blusa. Desta forma aqui. Bem certinho. Feito isso, pessoal, nós vamos começar a marcar o desenho, a criar o desenho da nossa gola, tá? Muito importante, as medidas que eu vou passar para vocês com relação à medida da gola é padronizada. Se vocês quiserem aumentar essas medidas, não recomendo que diminuam. Mas se quiserem aumentar essas medidas, aí eu vou indicar para que vocês façam uma peça piloto e testem, para ver se o caimento vai ser legal, se essa transformação vai ficar bacana. Sempre que nós alteramos alguma medida, é interessante que nós façamos testes, tá, pessoal? Nós façamos alguns testes para averiguar a modelagem, tá bom? Isso é muito comum, uma peça piloto, por exemplo. Bom, então vamos lá. Do ponto C2 para fora, esquadrado, tá, pessoal? Então, desenhem com o esquadro uma linha. E depois, vocês vão colocar a medida aqui de C2 para o ponto D, 6 centímetros e meio, tá? 6,5. Então, aqui a gente vai colocar a medida do ponto D, né? Então, de C2 para D, 6,5. E depois, de D para D', vocês vão subir 8 centímetros, também de maneira esquadrada. Então, ó, pessoal, deixa eu pegar meu esquadrinho aqui, piquitiquinho. Ele vai facilitar bastante. Ó, é importante que vocês esquadrem muito bem aqui essa parte, tá? Primeiro façam um desenho esquadrado e depois, somente depois, coloquem a medida. A não ser que vocês estejam utilizando réguas de patchwork, que já vem o ponto de esquadro e a medida. Aí tudo bem, não tem problema. Então aqui, de D para D', 8 centímetros. Feito isso, pessoal, eu vou criar a angulação da minha gola. Eu vou conectar C com D'. Desta forma aqui. E depois disso, pessoal, eu vou achar o ponto médio dessa distância de C com D'. O meu, para variar, vai dar um número quebrado. Ai, que delícia, gente. Olha que maravilha. Olha que maravilha, pessoal. Número quebrado, mas enfim, acho que eu já achei aqui. Pronto, eu vou marcar o meu ponto D1. Aqui, ó. Na metade da distância de C e D'. Depois disso, eu vou fazer um pivô aqui, ó, de 0,75 centímetros a partir do ponto D1. Léo, por que essa medida de 0,75? Porque eu quero que essa gola fique levemente arredondada, levemente curva aqui. Ela vai ter uma curvinha, tá? Muito sutil, mas terá. E esse pivô de 0,75, né, 0,7 no caso, serve para isso. E aí a gente vai conectar com a curva francesa. Pode ser com a curva francesa maior, pode ser com a curva francesa menor. Aí vai depender do que vocês quiserem. O meu aqui, como é redução de escala, eu vou conectar com a menor, que eu acho que vai ficar mais bonitinho o desenho. Então eu vou conectar de C até o pivô. E depois eu vou espelhar a curva, ou seja, ó, vou virar ela ao contrário e vou vir com ela do pivô até o ponto D'. Dessa forma aqui. Ah, Léo, mas eu não quero fazer ela arredondada, eu quero fazer ela reta, posso? Pode, quem quiser pode tranquilamente fazer a gola reta, não tem problema nenhum, tá? Bom, agora nós vamos começar a desenhar a gola, a parte de trás da gola. Aqui
nós vamos precisar da medida do decote das costas. Lembram que eu falei para vocês anotarem a distância do ponto D até o ponto A1, quanto que tem, que é a medida do decote das costas? É justamente essa medida que a gente vai precisar, tá? Então, primeiramente, nós vamos esquadrar, apoiando o esquadro aqui na linha do ombro e no ponto A1, nós vamos esquadrar uma linha de A1 até o ponto E com a medida do decote das costas, tá? Aquela medida lá do decote das costas. Então, aqui vai ser o meu ponto E. Do E para o E' para fora, eu vou medir 1 centímetro e desenhar, tá? É importante que seja esquadrado também, tá, pessoal? É interessante que essa linha seja esquadrada. Então, do E para o E', 1 centímetro para fora. E aí vocês vão me perguntar, Léo, por que tem esse acréscimo de 1 centímetro aqui? Essa medida que foi acrescentada, ela vai servir para criar um pezinho para a gola, para essa gola virar e ter uma altura e um pezinho para criar esse efeito, tá? Então, por isso que a gente adiciona esse 1 centímetro aqui. E vamos conectar A1 com E'. Aqui sim é a medida real da nossa gola, tá? Depois disso, pessoal, nós vamos colocar a largura da nossa gola. Quanto que ela vai ter aqui na parte do centro-costas. Então, de E' para E1, vocês também vão desenhar de forma esquadrada, tá? Vamos apoiar aqui, ó, de maneira esquadrada. E esta medida aqui, ó, de E para E1, que é o tamanho da gola na parte do centro-costas, vai ser de 6 centímetros, tá bom? 6 centímetros. E agora, com a régua, nós vamos conectar o ponto E1 ao ponto D' para finalizar o desenho da nossa gola. Desta forma aqui. Prontinho. Ela vai abrir essa gola nessa direção. Então, ela vai vir para cá, né? Quando a gente virar ela para cá. Quem quiser alterar o decote, pode. Vai refazer esse desenho aqui um pouco mais para baixo. Dá certo também, tá? Aqui é uma medida de um decote considerável, que ele vem até a linha da cava. Eu recomendo que faça pelo menos essa altura. Menor do que isso, subir essa gola, aí eu também já vou recomendar testes, tá? Mas descer, fazer um decote um pouquinho maior, também pode. Então, anotem que aqui, ó, é o revel. Tá? Muito importante. Aqui nós temos o centro-frente. Então, essa aqui é a linha do centro-frente. O fio, a gente já pode colocar o fio tanto do revel quanto o fio aqui da peça. Eu vou escrever aqui, ó, o fio. Tá? E a parte da blusa, vocês vão cortar 2 vezes, tá bom? E o revel, vocês vão carretilhar em outro papel, também vão marcar a informação de cortar 2 vezes. Qual que é a medida do revel? Por onde vocês vão carretilhar? De F até B2, de B2 até C2, de C2 até o ponto C, do C, no desenho aqui da gola, até o D', do D' até o E, do E passando do E1, no caso, passando pelo ponto E até o E', do E' até o A1, do A1 até o O' e do O' até o F. Vamos carretilhar isso em outro papel e tirar só o revel da frente, tá? O revel das costas, nós vamos carretilhar com um papel dobrado aqui, do ponto D ao D', do D' ao O', do O' até o A1 e do A1 até o D. Pronto. Feito isso, a gente vai ter as 2 cópias, as 2 partes do revel, tanto das costas quanto o revel da frente. E muito importante, pessoal, meçam a medida da cava da frente, tá?
Agora, com essas medidas, nós vamos começar a parte da manga. E quase estamos terminando aqui a modelagem da nossa blusa kawaii. Para nós desenharmos a nossa manga, pessoal, eu já preparei, já adiantei aqui o diagrama para ficar mais fácil, mas nós vamos precisar da medida do comprimento da manga, tá? Muito importante. Tirem a medida do comprimento da manga comprida de vocês. Como que tira? Usem uma blusa mais ajustada e meçam da união da costura do ombro até o ossinho aqui, ó, até esse ossinho. Mas não é reto, vocês vão apoiar a mão na direção do umbigo de vocês e vão medir com o braço levemente dobrado, tá? Assim vocês têm a medida do comprimento da manga comprida. Então, de A para B vai ser a medida do comprimento da manga comprida mais 5 centímetros. Por que eu estou adicionando 5 centímetros? É para criar aquele efeito fofinho da manga, né? Embaixo ela tem um desenho aqui, ó. Deixa eu pegar a ilustração, gente. Tá vendo esse efeito fofinho aqui? É justamente esses 5 centímetros. Lembrando que o punho dessa manga vai ser com um elástico. Vocês vão costurar um elástico na margem de costura com a medida da circunferência do punho de vocês. E aí, na hora que vocês vestirem, essa manga fica fofinha aqui, tá? Bom, então, de A para B vai ser a medida do comprimento da manga comprida mais 5 centímetros. De A para a linha e de B para a belinha vai ser a medida da circunferência do braço mais 7 a 12 centímetros, tá? Por que tem essa variação? 7 centímetros, ela vai ficar pouquinho franzida. E 12, ela já vai ter um franzimento um pouco maior, mas não é muito maior, tá, gente? Ainda assim, é um franzimento bem discreto, tá bom? Então, de A para a linha, essa medida da circunferência do braço mais 7 ou mais 12, e de B para a belinha, a mesma medida. E aí vocês vão conectar a linha com belinha. Feito isso, vocês vão marcar aqui do A para baixo e do A' para baixo a medida do ombro mais 3 centímetros. Então, de A a C e de A' para C' vai ser a medida do ombro mais 3 centímetros, para a gente determinar aqui a medida da cabeça da manga, tá? E vão conectar C com C'. Depois, vocês vão marcar o ponto A1 e o ponto B1 na metade da largura e vão conectar aqui, ó, A1 com B1. Pronto. Feito isso, agora a gente vai conectar, vai desenhar o telhado da casinha, como eu costumo comentar com as minhas alunas, né, do presencial, do meu curso aqui de modelagem e costura adulto, no ateliê, no caso. Bom, então a gente vai conectar A1 com C e A1 com C'. Vamos desenhar aqui o telhadinho. Desta forma. Depois disso, pessoal, vocês vão medir a distância do ponto A1 até o ponto C e vão pegar essa medida e multiplicar, não, e dividir por 4, tá? Então, a medida aqui de A1 por C vai ser dividida por 4. E com esse resultado, vocês vão marcar os pontos. 1, ponto 2 e ponto 3. Marquem exatamente como eu estou fazendo, tá, pessoal? Do mesmo jeito. Do lado de cá, a mesma coisa. Vamos marcar o ponto 1, o ponto 2 e aqui o ponto 3. Depois disso, nós vamos fazer os pivôs. A gente vai desenhar os pivôs de maneira esquadrada. Eu vou virar o papel aqui só para ficar um pouco mais fácil para eu desenhar, tá, gente? Então, o pivô da parte da frente, pivô 1 da parte da frente, que é essa parte aqui, ó, vai ser de 1,5 centímetro, tá? Ele vai ter 1,5 centímetro. O pivô 2
não tem medida, e o pivô 3, esquadrado para baixo, ele vai ter 1 centímetro. Pivô 3 da frente, no caso. E depois nós vamos aqui, para a parte das costas. O pivô 1 das costas, ele vai ser esquadrado em 2 centímetros, tá? 2 centímetros. O pivô 2 não tem medida, e o pivô 3 vai ser em meio centímetro. Aqui eu vou desenhar a mão livre, gente, que é muito pequenininho. Pronto. Em meio centímetro. E quem quiser pode também já marcar. Aqui é o lado da frente e aqui é o lado das costas. Já podem fazer isso para facilitar, tá bom? E agora, pessoal, com o auxílio da curva francesa menor, nós vamos conectar o ponto A1, passando pelo pivô 1, passando pelo pivô 2, vindo o pivô 3 e descendo aqui, na linha do ponto C. Então, vamos lá. Vamos fazer a conexão aqui. Desenho desses pontos. Dessa forma, a gente vai desenhar agora a cabeça da manga. Aqui, E depois eu vou espelhar. Vou apoiar aqui, na minha curva e espelhar para desenhar a cabeça da manga. Desta forma aqui. Olha que bonitinha. E vamos fazer a mesma coisa do outro lado. Eu vou conectar aqui, Pode ser, gente, que vocês consigam fazer o desenho direto, às vezes, do A1 até o pivô e o pivô 2. Às vezes a gente consegue desenhar direto. Mas tem vezes que esse desenho acaba não sendo direto. Então pode desenhar por partes. Às vezes vai ser do ponto A1 até o pivô, depois o outro pivô e assim por diante, tá? Não tem problema nenhum desenhar por parte. Aqui, Vim com ele aqui. Vou depois descer a minha curva. E como aqui a parte das costas, a cava das costas é mais seca, essa conexão aqui também vai ser bem mais seca. Dessa forma aqui. Feito isso, eu tenho já a cabeça da manga toda desenhada. A manga da minha blusa, pessoal, já está praticamente pronta. O que vocês podem fazer? Conferir as cavas. Então, medir a distância, né? Vocês vão ter a cava a cava da frente, vão medir a partir do ponto C, onde que está a medida da cava da frente, fazer uma marcação. Depois, vir com a medida da cava das costas, isso com a fita métrica em pé, tá, pessoal? Em direção aqui à parte de baixo para cima, fazer outra marcação. Vão medir a distância e marcar um ponto de encaixe. O que sobra da medida é o tanto que vai franzir, tá bom? Quem quiser pode fazer isso, tá? Porque essa é uma manga franzida, tanto na cabeça quanto no punho. Então, aqui fica uma diquinha para quem quiser um ponto de encaixe certeiro. Aí vocês façam dessa forma. E aí, eu gosto de marcar uma minhoquinha assim, na cabeça da manga, quando ela tem franzido. Então eu sei que aqui eu tenho que franzir, e aqui, na barra, ela também vai ser toda franzidinha. Eu sei que aqui ela vai ser franzida. Eu gosto de fazer esse desenho da minhoquinha porque eu sei que é o franzimento. E aí nós vamos marcar as informações de corte. Então, o fio, a gente pode usar a linha central mesmo como guia pra gente. Então, só fazer uma seta aqui, né? Escrever fio. E vocês vão cortar 2 vezes. Uma manga para o lado direito e outra para o lado esquerdo. E aqui, pessoal, nós já praticamente finalizamos a nossa blusa. Olha que beleza. Mas vocês vão me perguntar, Léo, mas e o laço da gola? É uma gola laço, dá um nó. Como é que a gente faz? Muito simples. Vocês vão cortar uma tira de 70 centímetros de comprimento por 5 centímetros de largura. E quem quiser ela chanfrada, é só passar uma costura na diagonal em uma das pontas para fazer o chanfro. Pronto, é isso, pessoal. Agora, eu vou recortar tudo, copiar tudo, trazer os revés para mostrar para vocês toda a modelagem finalizada.
depois de tudo recortado, tudo carretilhado, fica assim, pessoal. Então aqui a gente tem a parte das costas, o revel das costas, como eu falei para vocês, né, que eu carretilhei em outro papel, dobrado e abri, então vai cortar uma vez o revel. A parte da frente, que vai ser cortada 2 vezes, e o revel da frente, que ele é arremate, né? Ele vai ser arremate para a parte aqui da gola, né? Essa parte toda da gola, aqui, ó, ela abre e ela fica assim, desse jeitinho aqui, ó. E essa parte aqui de trás, ela vira e forma a golinha ali no decote das costas. Bonitinho, né? E aqui a manga, que vai ser franzida na cabeça e na parte aqui do punho com o elástico. Na hora que costurar o elástico, automaticamente ela franze aqui nessa região. E a fita, que ela é costurada nessa região aqui, ó, ela é colocada nessa direção por dentro, né? Quando a gente for costurar essa parte aqui, ó, esse cantinho aqui, a gente vai colocar essa faixa mais ou menos nessa direção aqui, né? Vai colocar ela por dentro e vai desvirar. A hora que desvirar, ela vai ficar aqui para ser amarrada, tá bom? E assim nós finalizamos a nossa blusa kawaii. Então, por favor, pessoal, se inscrevam aqui no canal, deixem o seu like, o seu comentário, por favor. Escrevam blusa kawaii se vocês gostaram desse vídeo. E se quiserem comentar alguma coisa a respeito desse modelo, se tiverem alguma dúvida, deixem nos comentários que eu respondo todo mundo. E eu espero vocês na nossa próxima videoaula, vamos dizer assim, né, do quadro de modelagem descomplicada. E para todos que quiserem conhecer um pouquinho mais do meu trabalho no ateliê, as nossas outras redes sociais também estão na descrição do vídeo. Um beijo para todo mundo e até a semana que vem. Tchau, pessoal!